pequena posição, está direitinho. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez, para mais uma manhã de estudos, e pedindo, né, a espiritualidade amiga que nos envolva, que nos abençoe, que nos fortaleça. Agradecendo hoje a presença do nosso amigo, irmão querido, do Centro Espírita Luz e Verdade, de Campo Grande, que já esteve aqui conosco algumas vezes, com muito carinho, que hoje teremos como palestrante o Sidney Ferreira. Seja bem-vindo, querido amigo. Obrigado. E a todos nós aqui presentes, e a todos que estão em casa, se conectando também, que nosso amor, que nosso carinho cheguem a todos os lares, a todas as famílias, a todos os campos onde a nossa energia e o nosso ponto de luz dessa manhã possa chegar. Para dar início ao estudo dessa manhã, vamos ler uma página de Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e saiu para nós a página 104. Muito atual, por sinal, que dos dias em que estamos passando. Se você está enfermo, não se desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você, e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. E assim, amigos queridos, companheiros das manhãs de domingos, trabalhadores encarnados e desencarnados da Casa de Amor e Caridade, elevemos a Deus, nosso Pai Criador, nossos pensamentos de gratidão, por mais essa oportunidade, por mais esse caminho encontrado por nós, para estarmos juntos e conectados, né? De alguma forma, compartilhando as emoções da presença, mesmo que não seja física, mas de pensamento e de conceito de coração. Muito obrigada, Jesus amigo, Jesus querido, porque nós sabemos que, apesar de todas as dificuldades do caminho que estamos atravessando, Tu está conosco, nos envolvendo, nos abençoando, nos fortalecendo, e que de cada momento de nossa vida possamos retirar sempre o melhor, o mais saudável, o mais vivificante para a nossa encarnação. Obrigada, amigos, obrigada, Jesus, e obrigada a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Em nome de todos aqui presentes, damos por iniciado o programa da nossa manhã, que assim seja, graças a Deus. E assim, então, com vocês, meus queridos amigos, Sidney Ferreira, seja bem-vindo, amigo, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, minha amiga, obrigado. Um bom dia a todos, é uma alegria imensa ter recebido esse convite dos queridos companheiros. Deixa eu só aguardar, acho que o Ricardo está fazendo um ajuste de tela. Ok. Não estou conseguindo colocar um só. Tudo bem. Vamos lá, então. Então, mais uma vez, um bom dia a todos, os amigos e amigas que estão conosco nessa transmissão na manhã de domingo. É uma alegria enorme ter recebido o convite dos queridos amigos de Teresópolis, do SEAC, essa casa que nós já tivemos a oportunidade de visitar algumas vezes, então ficamos muito felizes, e também não só pela Casa Espírita em si, pelos amigos, mas pela cidade, porque nós adoramos esse local. Teresópolis é um refúgio para
passar um domingo que de vez em quando a gente gosta bastante de aproveitar. Então, estamos com saudade e em breve, se Deus quiser, conseguiremos estar de volta para ambas as situações, né? Retornar a casa, os queridos amigos, e também visitar a cidade. Então, desejamos do fundo do coração que estejam todos bem, passando por essa fase que a gente sabe que é passageira, e nós vamos ter a oportunidade, no desenrolar do nosso estudo, de entender que é, de fato, passageira e que a gente não tem motivo e que a gente não deve se deixar abater ou se deixar desanimar. Então, o tema proposto e sugerido para o nosso estudo da manhã de hoje é um tema que nós entendemos ser muito propício, talvez um dos mais propícios para o momento que nós estamos atravessando, que é a esperança, não é? E aí, antes de nós falarmos da esperança sobre o viés religioso, sobre o viés da doutrina espírita, é interessante que a gente vá buscar na definição comum, não é? E quando a gente diz definição comum, seria a definição de dicionário mesmo, né? Sobre o que significa a palavra esperança. E aí, numa definição comum, popular, né, digamos assim, a esperança é um sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando esse futuro portador de condições melhores do que as oferecidas pelo presente, ainda que essas condições sejam incertas, não é? Então, é um sentimento que nos leva a olhar para o futuro, acreditando que lá naquele futuro nós encontraremos condições melhores do que a que temos no presente, mesmo que a gente não tenha certeza disso, né? Ou, numa outra definição, é também o sentimento de quem vê possível a realização daquilo que deseja, quem tem conhecimento em alguma coisa boa. Então, a esperança, que é algo que nos move a todos, em diferentes momentos, em diferentes situações e cenários da nossa vida, a gente se pergunta assim, que força é essa? Que força é essa que vem do nosso interior e que move, e que nos move em direção a um futuro incerto? Porque quando a gente diz que é um futuro incerto, é que se eu tivesse certeza do que vai acontecer, aí eu não precisaria estar trabalhando com o campo da esperança, não é? A esperança, ela é, então, esse sentimento que vai nos mover lá para frente, para algo que a gente deseja que aconteça. Então, que força é essa que nos movimenta lá para frente? E aí, para responder essa, é interessante também que a gente lembre de uma outra frase, que, na verdade, é um ditado popular, que certamente todos conhecem, que é a esperança é a última que morre. Quem já não ouviu esse ditado e que provavelmente já usou várias vezes esse ditado, que diz que a esperança é a última que morre. E aí nós pensamos assim, será mesmo? Será mesmo que a esperança ela é a última que morre? Então nós vamos procurar, mais à frente, obter uma resposta para essa pergunta. Será mesmo que a esperança é a última que morre? Então vamos desenvolvendo e vamos em busca da resposta para esses questionamentos. E a gente consegue até fazer outros mais, né? Se nós pensarmos nos tempos atuais que nós estamos vivendo, nós vemos que muitas pessoas, muitos de nós, seres humanos, têm perdido a esperança nos últimos tempos. Nós somos, o tempo todo, bombardeados por notícias negativas. E muitas vezes, cabendo aí um parêntese nessa afirmação que eu acabei de fazer, muitas vezes nós mesmos acabamos, de uma forma até um pouco inconsequente, sendo os agentes da disseminação dessas notícias negativas, dessa negatividade. E aí, quando a gente olha para o mundo nunca pareceu estar tão ruim como ele está hoje, não é isso? E é interessante essas colocações que eu estou fazendo agora, porque isso vale para o nosso mundo, na forma como ele estava até 5 meses atrás, antes do coronavírus começar, da gente ser arrebanhado por tudo isso que o mundo mergulhou, não é? Então, assim,
nós já vínhamos numa situação difícil, de muita, talvez, desesperança sobre tudo, e aí nós mergulhamos nesse cenário que estamos vivendo e parece que tudo tomou uma proporção muito maior, né? Um desânimo com relação à vida, um desânimo com relação ao futuro, uma falta de fé, falta de esperança. Como a gente faz para ter esperança, para ter fé, se o mundo parece que nos orienta ao contrário? Como a gente faz para evitar sucumbir ao baixo astral, né? A ficar para baixo? Como a gente faz para evitar pensar que nada vai dar certo lá na frente? Não é isso? Onde a gente pode repousar as nossas esperanças em dias melhores, em um mundo melhor? Como que a gente pode fazer isso? E aí, já trazendo para os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita, que tantos ensinamentos claros nos apresenta com a lógica de raciocínio, a lógica de entendimento de Allan Kardec, dos espíritos superiores, nós vamos buscar lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou assim para os espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá algum critério de felicidade que seja comum a todos os seres? Haverá, vejam bem, haverá algum critério de felicidade que seja comum a todos os seres? E aí nós vamos encontrar os espíritos superiores nos dando uma resposta tão simples quanto importante e profunda. Eles dizem assim: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé ou a esperança no futuro. Então vejam que essa resposta dada pela espiritualidade superior em uma frase, se nós buscássemos seguir o que essa resposta dos espíritos nos diz de forma literal, a nossa vida já daria um salto de qualidade e de felicidade enorme, não é? Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. Quantas pessoas se perdem na vida por ir de encontro, por ir contra essa simples regrinha? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Quantas vidas são perdidas e arruinadas por conta de interesses materiais que acabam sobrepujando outros interesses, que acabam prejudicando a própria pessoa, outras pessoas? Quantas pessoas se perdem, se prejudicam nas suas jornadas por não saberem se conduzir pelo aspecto da vida material? E, de outro lado, eles dizem, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, refletindo hoje, você tem a consciência tranquila pelos seus atos passados, pelos seus atos de agora? Se não tem, é possível reverter ou fazer algo para que você tenha a consciência tranquila? E a fé no futuro? Conseguimos ter? Temos essa esperança? Então, trabalhar o ensinamento que vem nessa simples resposta dos espíritos, mas repetindo, ao mesmo tempo que é simples, ela é muito profunda, seria já uma representação de um salto enorme de qualidade para a vida de todos nós. Mas dando sequência no que a gente falou, nós estamos falando sobre a esperança, não é? E aí nós vemos que a esperança, ela geralmente aparece em situações mais difíceis da vida, não é? Porque quando nós estamos num cenário em que nos é confortável, seja ele qual for, social, familiar, de trabalho, financeiro, quando nós estamos num cenário que nos é confortável, nós geralmente não acionamos tanto o recurso da esperança, justamente porque aquele cenário ele é confortável. A esperança, ela vem a partir da necessidade que desperta em nós de mudança, de que algo precisa acontecer porque a forma como está não está bom, não é? De alguma forma não está bom. E aí nós vemos que a esperança, ela pode aparecer, ela pode se manifestar em dois aspectos bem distintos da nossa vida. Um, em questões que envolvem a nossa vida atual, esta encarnação que estamos vivenciando.
E aí, a esperança, pensando apenas na vida que nós estamos vivendo, a esperança ela pode e vai se manifestar numa visão mais restrita e mais tangível da busca daquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação, pensando na nossa vida atual, não é? Então, se eu estou em dificuldades financeiras, o que eu posso fazer para sair da dificuldade financeira? Eu gostaria de resolver esse problema, ou se eu tenho uma doença que eu possa tratar e curar, ou se eu... Enfim, situações relacionadas à nossa vida atual, problemas da nossa vida atual, que eu tenho esperança de conseguir resolver nesta própria vida atual. Então, esse é um aspecto da manifestação da esperança. Em outro, questões que não apresentam possibilidade de solução na vida atual. Ou, por exemplo, doenças congênitas, deficiências, acidentes que venha marcar uma pessoa por toda uma vida, a morte, por exemplo, de um filho que venha trazer um desgosto profundo para os pais, são situações que a pessoa não tem como, mesmo através da manifestação da esperança e de seu esforço, modificar para aquela vida atual, não é? Então, se alguém nasceu com uma doença, com uma deficiência, aquela doença e aquela deficiência, ela vai ser, a pessoa vai conviver com aquilo ao longo da sua vida, não é? E aí, como que o espiritismo, como que a doutrina espírita nos ajuda a lidar com essas questões, principalmente com essa segunda parte, que são as questões que envolvem a nossa vida e que são questões que, mesmo com o nosso esforço, mesmo com toda a esperança que a gente possa manifestar, elas não vão simplesmente se resolver nessa vida, não é? Então, citando de novo o exemplo da deficiência que eu dei, se eu nasci sem um braço, eu vou conviver com a ausência daquele braço ao longo de toda a minha vida. Por mais que eu tenha esperança, não vai nascer um braço aqui em mim nessa vida, não é? Isso seria contra as leis de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Agora, se, por exemplo, um filho ou uma pessoa muito querida minha venha desencarnar, também é algo que eu vou ter que conviver até o final dessa minha encarnação presente. Não adianta eu desejar que aquela pessoa volte à vida, porque ela não vai voltar. E aí, nesses pontos que podem causar um desânimo, desesperança, falta de vontade de viver em muitos casos, fruto de que, mesmo tendo esperança, a gente não vai conseguir resolver aquela questão, é que a gente pensa assim, como que a doutrina espírita pode nos ajudar nesses casos e nessas situações? E aí nós vamos analisar, pela ótica das 3 principais formas de entendimento a respeito da vida, né? Uma delas é o materialismo, algo que já foi muito em voga no passado, mas que ainda existe muito hoje. E aí, quando nós pensamos pela visão do materialismo, onde nós enxergamos que, segundo os materialistas, a nossa vida atual é a que temos, e que, depois que essa vida se extinguir, tudo acaba, aí nós pensamos assim, de que adianta a gente ter esperança em algo se eu vivenciando uma situação que me causa algum desconforto e que não vai, apenas pela minha esperança ou pelo meu esforço, se transformar nessa vida atual que eu estou vivendo, como eu ter esperança em um futuro melhor, em um momento melhor no futuro, se, sendo materialista, eu enxergo que a vida atual acaba depois da morte do corpo físico. Então, essa visão materialista, ela faz com que a esperança ela perca o sentido, principalmente nessas situações mais complexas que envolvem o além da vida atual que estamos vivendo. E aí, isso acaba fazendo com que muitas pessoas acabem se direcionando até para o suicídio em casos extremos, justamente por enxergar que ter a esperança não vai resolver a sua vida, não é isso? E aí,
nós vemos, além do materialismo, saindo do materialismo e vindo para o mundo daqueles que creem que existe algo após a morte, no qual nós, espíritas, a doutrina espírita, nos traz o ensinamento, nós nos encaixamos no espiritualismo, dentro do espiritualismo, que são todos aqueles, aquela linha de pensamento que crê que algo existe após a morte, nós nos encaixamos ali, mas todas as outras religiões também, não é isso? E aí, em muitas religiões que não são a doutrina espírita, existe o entendimento de que existe a alma, ela prossegue após a morte do corpo físico, mas, em geral, existe uma definição definitiva para o pós-morte, não é? Então, dependendo de como a pessoa foi perante a vida, existirá um julgamento, uma definição, e ela, em geral, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para uma condição boa, ou vai para uma condição ruim, sendo essa definição uma definição que perdurará ao longo da sua eternidade. Essa definição já apresenta e já traz para o ser uma vantagem, uma validade em você cultuar e cultivar a esperança. Contudo, isso vai estar restrito naquela fixação definitiva da sua sorte após o seu desencarne. E aí, quando nós chegamos ao entendimento da doutrina espírita, aí nós vemos essa mesma visão espiritualista com os seus conceitos muito ampliados, não é? Porque nós passamos a enxergar que nós, como espíritos eternos que somos, criados por Deus nosso Pai, simples e ignorantes, para vivermos eternamente e um dia atingirmos a nossa perfeição e a nossa felicidade. Para isso, passando por diversas encarnações, onde em cada uma dessas encarnações nós vamos vivenciar experiências, vamos resgatar nossos erros, vamos aprender mais, vamos evoluir mais e passaremos por uma próxima encarnação numa condição melhor do que a anterior e assim sucessivamente até atingirmos essa perfeição e essa felicidade que, uma vez atingida, também não significa que nós passaremos o restante da vida num estado contemplativo, muito pelo contrário, o espírito, aqueles espíritos perfeitos, puros, angelicais, que já passaram por toda essa jornada que nós estamos atravessando, que já chegaram lá, digamos assim, eles continuam trabalhando e trabalhando muito, mas desta vez, não precisando mais trabalhar pela sua própria evolução, eles trabalham em prol de nós que ainda estamos na caminhada, pelo puro e simples prazer de praticar o bem e fazer a caridade para com o semelhante. Então, a doutrina espírita, ela nos abre esse leque de entendimento, ela nos explica que as causas das nossas dores e das nossas aflições, elas podem ter origem na nossa vida presente ou na nossa vida passada, né? Os espíritos nos dizem que, em geral, embora muitas vezes o espírita tenha até a mania, né, o hábito de achar que tudo de errado que acontece consigo é fruto de erros do passado, os espíritos nos dizem que a maior parte das nossas dificuldades e sofrimentos que nós passamos reside nos erros que nós cometemos na própria vida que nós estamos vivenciando, não é isso? Então, pessoas que passam por dificuldades financeiras, porque foram imprevidentes, pessoas que vivem um casamento ou uma união com problema, conflituosa, cheia de dificuldades, porque muitas vezes aquela união teve início não no amor e no carinho que deveria definir o início de uma união entre duas pessoas, mas sim, muitas vezes, interesses materiais, interesses físicos, da beleza, N outras situações que, na nossa própria vida, fruto do exercício do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, acabam por definir os sofrimentos que temos. E, em outros casos, nós passamos por situações que não têm como ter tido origem nessa própria vida e que têm, sim, causa em encarnações passadas, não é? Como os exemplos que nós demos. Se uma pessoa nasce com uma deficiência ou com uma doença grave, ou se a pessoa vem a desenvolver uma doença perante a vida, ou situações, uma pessoa embarca num avião para ir de um lugar a outro, e esse avião cai e se acidenta, a pessoa não tem como
ter dado causa para aquilo nessa própria vida. Você não tem como adivinhar que o avião vai cair e você vai morrer naquele acidente aéreo quando você embarca, não é? Ou que, de repente, você sobe numa escada para fazer um concerto e aquela escada se parte, você cai e vem a falecer. A gente não tem como adivinhar certos tipos de coisas que acontecem conosco e, pelo fato de não termos como prever, torna-se difícil evitar que certas coisas aconteçam. Então, esses cenários, quando acontecem, nós atribuímos como causas anteriores das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Mas, quando nós entendemos a doutrina espírita e o que a doutrina espírita nos ensina, que é o que nós acabamos de falar até aqui, nos dá todo o subsídio para que nós mantenhamos a nossa esperança, a nossa fé sempre vivas e acesas. Porque se hoje eu estou vivenciando uma situação de dificuldade na minha vida e que, mesmo com todo o meu esforço, mesmo eu tendo toda a minha fé ou depositando toda a minha esperança, eu não vou conseguir fazer com que tal situação se resolva nessa vida, é porque, pelos desígnios de Deus, nosso Pai, eu preciso atravessar aquilo para o meu aprendizado, para o meu melhoramento, mesmo que eu não consiga entender isso nessa vida, mas que futuramente eu entenderei. Então, quando nós internalizamos isso, não é? Quando nós entendemos a grandeza e a beleza da lei de causa e efeito, associada ao livre-arbítrio, que tudo o que nós fazemos, que Deus, nosso Pai, permite que nós façamos a nossa escolha, as nossas escolhas, tudo o que nós fazemos vai constituir causa e que terá uma determinada consequência, feliz ou mais infeliz, de alegrias ou de sofrimentos, mas fruto das minhas próprias escolhas, não é? Quando um pai e uma mãe aplicam um determinado castigo num filho, aquele filho não entende aquilo que lhe está sendo colocado. Para aquele filho, passar por aquele castigo para ele é algo como um sofrimento que ele não entende por que está passando, não é isso? Mas, por exemplo, um filho quer muito um brinquedo e o seu pai e a sua mãe negam, quer assistir um desenho, quer fazer alguma coisa, ou até mais velho um pouco, quer ir a uma festa com os amigos e os pais proíbem. Esse tipo de coisa que para a criança, para o adolescente, constitui um certo sofrimento pela privação, mas que para os pais que já são pessoas mais evoluídas, digamos assim, devido ao seu amadurecimento nessa vida, e aí só fazendo um parêntese, quando eu me refiro a evoluídas, é apenas um paralelo para o nosso entendimento, porque a gente sabe que o espírito de um filho pode ser muitas vezes mais até evoluído do que o de seus pais. A gente está falando apenas com relação ao amadurecimento perante a nossa vida aqui. Então, os pais, como têm mais conhecimento da vida, do que acontece, dos erros e acertos e dos riscos que determinadas ações podem acontecer, eles vão tolhindo, moldando e ajustando a conduta dos seus filhos por saberem, enquanto responsáveis, o que vem a ser melhor para eles. Da mesma forma, acontece conosco com relação a Deus, nosso Pai. Então, se hoje, nesse momento, atravessamos situações difíceis nas nossas vidas, é porque precisamos passar, mesmo que não entendamos. E se nós não entendemos hoje, futuramente entenderemos. Futuramente entenderemos como tendo sido um passo necessário na nossa vida para o aprendizado, para o entendimento e para, no limite, a nossa evolução espiritual. Então, é isso que a doutrina espírita fundamentalmente nos traz e que faz com que a nossa esperança mantenha-se sempre acesa, que a nossa fé tenha e encontre razões para estar sempre acesa na vida de todos nós, porque é necessário e é possível nós termos, porque nós encontraremos lá na frente um eco para a esperança que nós manifestamos agora, nesse momento.
E aí, nós pensamos assim, bom, nós já falamos a respeito da esperança, falamos das diferentes formas de manifestação da esperança ou da ausência dela, né? Falamos do entendimento perante a vida e da clareza de entendimentos que a doutrina espírita nos oferece. E aí nós pensamos assim, agora, nós termos esperança e, ao mesmo tempo, termos esses entendimentos da doutrina que nós falamos até agora, isso é suficiente? Explicando melhor essa pergunta que eu levantei. Digamos assim, nós temos na nossa mente o entendimento de que a reencarnação existe, de que a lei de causa e efeito existe, de que amanhã nós teremos novas oportunidades reencarnatórias, de que somos espíritos eternos, que Deus sempre nos perdoa, concede novas oportunidades. Temos tudo isso na nossa mente, né? Digamos que temos tudo isso na nossa mente. Agora, o fato de termos tudo isso e de nós mantermos a nossa esperança num futuro melhor é suficiente? E aí a resposta para isso é não. E aí a gente pensa assim, mas por que não? Você acabou de falar, Sidney, de que a esperança, com os entendimentos que a doutrina espírita nos dá, ela se mantém, ela pode ser sempre viva nas nossas vidas, mas isso é suficiente? E aí a gente diz que não. Por quê? Porque de nada adianta eu ter o entendimento da doutrina, eu ter a esperança e eu não trabalhar, eu não me esforçar para fazer com que as coisas aconteçam. Lembram daquele dito popular também de que nada cai do céu? Né? Nós precisamos nos esforçar para ter mérito para as nossas conquistas, e aí, nos mais diferentes campos da vida, não é? Então, assim, complementando alguns dos exemplos que nós demos até agora. Então, assim, se eu estou passando por dificuldades financeiras e eu tenho fé e esperança de que mais à frente essas dificuldades financeiras estarão resolvidas e eu vou estar com a vida mais tranquila, eu ter essa fé e essa esperança é importante, com certeza, mas eu ficar só sentado de braço cruzado não vai resolver o problema, não é? Então, a esperança e o entendimento da doutrina devem ser os agentes motivadores para que nós sigamos com a nossa vida fazendo o que a gente precisa fazer, fazendo a nossa parte para que aquilo que a nossa esperança objetiva aconteça, não é? Então, se eu tenho esperança, a esperança é importante para me manter animado, para me manter motivado de que eu vou conseguir chegar lá. Mas, se eu não fizer nada, nada acontece. E depois, talvez, eu seja questionado a respeito dessa inércia perante a vida. E aí, mesmo nos casos onde algo... mesmo nos casos onde algo pareça irreversível, como nós dissemos, mesmo nesses casos, isso que nós estamos falando faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque, digamos assim, o caso que nós falamos da deficiência, uma pessoa nasceu com uma deficiência ou com uma doença grave ou algo assim, ou nasceu numa determinada condição social, econômica, familiar, seja lá o que for, ao qual ela não vai conseguir alterar. Mesmo que a pessoa mantenha a esperança, como nós falamos, o que seria o fazer a parte dela perante aquilo? Quando nós estudamos o Evangelho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos nos explicam que as provas e as situações e as dificuldades que nós passamos na vida, elas têm 3 objetivos principais: desenvolver em nós a paciência, a inteligência e a resignação. Tá? A inteligência é o que nos separa dos animais, porque os animais agem apenas por instinto, né? A inteligência para que nós passemos por aquela prova que nós precisamos passar, mas da melhor maneira possível. Então, é a inteligência. A paciência, para a gente entender que as coisas, às vezes, não acontecerão da forma como a gente gostaria, mesmo com todo o nosso esforço. E a resignação, que é algo muito difícil
das pessoas desenvolverem, mas muito importante, é para nós aceitarmos que, às vezes, existem certas questões que não vão se alterar perante a vida, mas que, mesmo assim, eu posso me esforçar para viver da melhor maneira possível, apesar daquela situação, não é? Então, citando o caso da deficiência, uma pessoa que não tenha um braço ou não tenha uma perna, ela não vai adiantar ela ter esperança de que nasça uma perna ou um braço nela, porque isso não vai acontecer. Mas ela pode sim ter esperança e fé em um futuro melhor e trabalhar para viver da melhor maneira possível, apesar daquela situação que, repetindo, é algo pelo qual ela precisava passar. Então, se ela atravessar uma vida de forma apática, inerte, né, por conta daquela adversidade, ela terá, talvez, apenas passado por aquela prova ou por aquela expiação, tendo um mérito parcial do que poderia realmente ter se tivesse se esforçado para fazer da melhor maneira possível, não é? E se nós pensarmos, existem diversos exemplos na história da humanidade, religiosos e não, de pessoas que passaram por dificuldades seríssimas relacionadas à vida de uma maneira geral, material, e realizaram coisas grandiosas, não é isso? A gente tem agora o nosso, assim, a nossa, pertinho de nós aqui, o nosso querido irmão Divaldo Franco, que está aí com seus 93 anos, acho 94, não tenho certeza, acabou de fazer uma cirurgia séria que ele precisava e continua lá tocando a sua obra, que é a Mansão do Caminho, atendendo 3.500 pessoas por dia, dando educação, dando alimentação, dando assistência de saúde, fazendo uma obra voluntária, né, fazendo um trabalho puramente voluntário. E a gente tem N outras situações, saindo do campo de citar uma pessoa religiosa, quem nunca ouviu falar de Stephen Hawking, uma das maiores mentes desse século, e do passado também, né? Uma das maiores mentes que já pisou sobre a face da Terra e, no entanto, acometido por uma doença gravíssima que não impediu que a sua mente continuasse trabalhando e produzisse coisas belíssimas. Então, é disso exatamente que se trata a esperança. É disso que se trata a esperança. É nós mantermos essa esperança viva, essa fé viva e nos esforçarmos para fazer o melhor que pudermos na condição que temos. Não é isso? Santo Agostinho diz assim, numa frase muito bonita, ele diz assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Olha que bonita essa frase de Santo Agostinho, né? Então, nós vemos assim que a esperança, ela produz a indignação e o incômodo com a situação atual que estamos vivendo, que a pessoa está vivendo, e, consequentemente, a vontade de mudar. Agora, nós temos que ter visão para saber aonde queremos chegar e coragem para fazer as mudanças que vão levar do ponto A ao ponto B. Não é isso? Então, a doutrina espírita, através de todos os ensinamentos que nos traz, vem mostrar para a gente, através dessa ampliação dos nossos entendimentos, de que, independente do que nós estejamos passando na vida, e que seja algo que esteja motivando dentro de nós a esperança em um futuro melhor, nós podemos sim manter essa chama acesa, não é? Manter esse sentimento, como nós falamos lá no início do estudo, naquela definição normal que nós encontramos para a palavra esperança, manter esse sentimento de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje e trabalhar para isso, tendo a fé, tendo a consciência íntima de que somos filhos de Deus, de que Deus, nosso Pai, não... Olha, muito importante isso que nós vamos falar agora, manter a esperança sempre acesa e sempre viva, ela
está diretamente atrelado também a nós entendermos e termos dentro de nós a certeza íntima de que Deus, nosso Pai, não dá um fardo maior do que nenhum de seus filhos poderia carregar. E ele também só nos submete a determinadas situações para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Se assim não fosse, Deus não seria bom, não seria justo, não é? Que são aqueles atributos básicos da divindade que nós estudamos quando estudamos a doutrina espírita, não é isso? Então, nós temos que ter, sim, temos que ter a esperança atrelada à fé, sempre. Mantenhamos isso em todos nós. E aí nós vamos citar mais uma vez, mais uma pergunta, né, mais uma questão que Kardec fez aos espíritos, quando ele perguntou assim: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de os evitar? E os espíritos respondem assim: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, vejam que essa resposta dos espíritos, ela vem meio que juntar tudo isso que nós falamos até agora. Então, mesmo para aquelas pessoas que são pessoas boas, são pessoas que procuram e que fazem de tudo para atravessar a encarnação da melhor maneira possível, mesmo essas pessoas, às vezes, acabam sendo acometidas por males. E aí, assim, meio de evitar, se não for algo que dependa dessa própria vida, não. Agora, deve resignar e passar por aquilo sem ficar murmurando e se lamentando. Pelo contrário, tendo fé em Deus e esperança no futuro, como os dizem os espíritos que nos orientam. Então, a vida eterna e a reencarnação são elementos fundamentais para que a esperança seja plena no ser humano, não é? As provas da imortalidade da alma que o Espiritismo nos traz e nos apresentam, nos levam a reflexões muito profundas sobre a vida. E essas provas, elas são irrefutáveis. E elas nos levam a reflexões sobre a vida porque elas alteram as nossas perspectivas e prioridades. Então, se você estuda a doutrina espírita, se você procura conhecer e internalizar tudo isso que nós estamos falando até agora, é praticamente impossível que você não analise o que você faz, como você se conduz perante a vida, e analise as suas perspectivas, as suas prioridades e o que você vai alterar, né? Então, o estudo sincero e a reflexão sincera fazem com que isso se altere dentro de nós, não é isso? Então, nós vemos que, assim, existe uma expectativa lá do plano espiritual com relação a cada um de nós aqui. Nós falamos até aqui muito sobre o que Deus, nosso Pai, nos coloca para atravessar em nossas jornadas, só que nós não podemos esquecer de um aspecto muito interessante e importante, que antes da nossa encarnação, antes de nós virmos para essa jornada que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, existe uma etapa chamada planejamento reencarnatório. Essa etapa é conduzida pelos espíritos superiores com a nossa participação, onde nós, entendedores da nossa realidade, do que nós precisamos fazer para melhorar, nós pedimos e aceitamos as provas que estamos vivenciando agora, nesse momento, não é? Nada acontece à revelia ou sem a permissão de Deus. Então, assim, se nós estamos atravessando momentos de dificuldade agora, é porque nós pedimos, muito provavelmente porque nós pedimos e escolhemos, porque sabemos das nossas necessidades. E se nós não nos lembramos disso agora, também é por um benefício muito grande de Deus, que é a lei do esquecimento, que faz com que, em não lembrando do passado, nós possamos vivenciar as experiências aqui de forma muito mais plena. Mas essa questão do esquecimento do passado, talvez seja
objeto para um outro estudo, porque também desenvolve muitos temas que são muito interessantes de nós estudarmos. Então, como dissemos, existe uma expectativa muito grande sobre cada um de nós aqui, de Deus, de Jesus, nosso irmão maior, dos espíritos superiores que estão sempre nos ajudando. Então, nós temos esperança aqui com relação à nossa vida, e os espíritos superiores, aqueles que gostam de nós, aqueles nossos queridos que já retornaram ao plano espiritual, eles também de lá alimentam uma esperança muito grande para conosco, não é? Para que nós consigamos nos melhorar, nos superar e retornemos para a nossa verdadeira pátria como pessoas melhores, como espíritos melhores, não é isso? E nós não podemos nunca nos esquecer da gratidão, porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós devemos agradecer. Agradecer mesmo pela dificuldade, porque a dificuldade, ela nos faz crescer, não é isso? Então, se nós temos a oportunidade de estar nessa encarnação hoje, existem milhares, milhões de espíritos que estão na fila para conseguirem reencarnar, para continuarem nas suas jornadas. Então, se nós temos essa oportunidade agora, vamos dar valor a ela. É o que Deus, nosso Pai, espera de nós. Vamos dar valor, vamos nos esforçar ao máximo e vamos agradecer a cada dia, pelas oportunidades de trabalho que nós temos a todo momento, pelas oportunidades de praticar a caridade que se apresentam para nós a todos os momentos da nossa vida, seja dentro do nosso lar, seja andando na rua, seja no trabalho, em que situação for, a todo momento, todos os dias, nos são apresentadas inúmeras oportunidades de praticar a caridade, e infelizmente, uma boa parte delas nós desperdiçamos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa ingratidão. Então, sejamos mais gratos e mais atentos a tudo o que acontece ao nosso redor, porque através do nosso esforço no bem, muitas vezes, as nossas dificuldades, elas acabam sendo abrandadas, seja pela nossa própria mudança de perspectiva ou de atitude, pela nossa reforma íntima, ou seja, pelos direcionamentos de Deus, nosso Pai. Não é isso? E nós temos, então, que aprender a somar as dádivas que nós temos e que nós recebemos, e não apenas as dificuldades. Olha que interessante essa colocação, né? Muitas vezes o ser humano tem a tendência a sempre elevar aquilo que é de mais difícil, não é? As dificuldades, e aí torna aquilo lamentações, e aí você conta e acumula as dificuldades, e se esquece de que, de outro lado, existe uma série de dádivas, de coisas maravilhosas que nós recebemos, a começar pela vida, e que nós devemos, sim, procurar nos direcionar a somar, acumular, reconhecer e ser gratos por tudo de bom que nós temos e recebemos, ao invés de dar ênfase no que é de negativo. Não é isso? E para o que é de negativo, para o que é de difícil, manter a esperança, trabalhar no limite das nossas possibilidades e também aprender a esperar, porque tudo acontece no tempo de Deus. E aí, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, nós nos recordamos de uma frase do nosso querido Chico Xavier, que representa muito bem o significado da esperança, que muitos que estão aqui conosco no nosso estudo devem conhecer, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo final. Então, essa frase, de novo, assim como aquela resposta dos espíritos que nós falamos mais cedo no nosso estudo, ela é tão simples quanto profunda. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Quantos de nós não nos arrependemos por erros cometidos, por coisas que nós gostaríamos, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Você não pode voltar atrás e fazer tudo diferente. Isso é fato. Mas o que você pode fazer agora, que vai refletir daqui para frente, para que você não precise pensar nisso lá na frente, não é? Então, se agora, nesse momento, você pensa, se eu pudesse voltar no dia de ontem, eu faria tudo de novo e hoje eu não estaria passando pelo que eu estou. Esquece, aprenda com o que passou, tenha esperança no futuro e pense assim, o que eu posso fazer agora para que amanhã eu não precise pensar isso?
não é? Para que eu esteja, como os espíritos disseram lá em cima, com a minha consciência tranquila, mantendo a minha fé no futuro. Não é isso? Então, meus queridos amigos, a gente, para concluir o nosso estudo, nós vamos citar uma passagem lá do Evangelho, que é lá no capítulo do Cristo Consolador, quando fala sobre o jugo leve, que quando Jesus nos diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É um consolo muito grande, não é? E aí, Kardec nos explica que todos os sofrimentos da vida, todas as misérias que nós passamos, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, tudo isso vai encontrar consolação na esperança e na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, nosso Pai, que Jesus, quando esteve entre nós, veio nos ensinar, né? Então, foi isso que Jesus quis dizer quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis fastigados, que eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, como na maioria das vezes a gente acaba concluindo os estudos, independente do tema, né? É muito interessante como as coisas sempre acabam canalizando para o mesmo ponto. Então, a gente conclui os estudos pensando assim: depende de nós, só depende de nós. Depende do nosso esforço em domar as nossas más inclinações, o nosso esforço em nos transformarmos, o nosso esforço em nos melhorarmos a cada dia. E tudo isso atrelado à esperança e à fé no futuro, não é? Então, dessa forma, nós conseguiremos gradativamente nos portar melhor perante a vida, encontrar mais momentos de felicidade, de alegria, de tranquilidade para o nosso futuro. Então, sejamos o que Chico nos ensinou, não é? Aprendamos com o passado, mas não vamos ficar nos lamentando ou remoendo o passado. Vamos aprender com os erros e olhar para frente para o que você pode transformar para construir um novo final e um final mais feliz, não é? E aí, quando nós pensamos em final, obviamente, não é um final definitivo, porque nós somos espíritos eternos, criados por Deus para sermos, na essência, felizes. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, pela presença de todos aqui no nosso estudo, nessa manhã de domingo, não é? A gente está citando o momento do dia, mas a gente sabe que esse estudo vai ficar depois, posteriormente, nas redes sociais da instituição, para quem quiser curtir, assistir novamente, compartilhar, mas, essencialmente, que possamos internalizar esses conceitos, essas mensagens e colocar isso em prática. Tá? Então, um grande e muito fraterno abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu vi que tivemos alguns comentários e algumas perguntas, mas que, infelizmente, até dado ao nosso tempo, não vamos ter condição de responder a todas elas, mas, na medida do possível, se alguém desejar, pode falar comigo pelas redes sociais, eu estou por aí à disposição também para conversar, ficarei grato por isso, tá? E, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos. Então, eu vou convidá-los a nós fazermos, mais uma vez, uma prece para encerramento do nosso encontro de hoje, tá? Onde nós diremos: Senhor Jesus, mestre de infinito amor e bondade, mestre, amigo e querido, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de mais um encontro de reflexões acerca desses ensinamentos que nos foram, Senhor, trazidos e deixados para que possamos nos entender, nos conhecer, nos melhorar perante a vida. Tudo isso, Senhor, no desejo do Senhor e de nosso Pai, que é Deus, de que sejamos felizes e melhores a cada dia. Então, pedimos a Ti que continue nos iluminando, que continue nos inspirando em nossa caminhada, para que possamos, através do nosso esforço,
exercer cada vez melhor o nosso livre-arbítrio, através de boas escolhas, sempre pensando, Senhor, no amor ao próximo e no amor a Ti. Muito obrigado, então, mais uma vez. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado e tenhamos um dia de paz.